Vamos lá, abra sua Bíblia aí, em João 1. Deus é maravilhoso. Será que você pode falar para essa pessoa que está do seu lado assim, ó, fala, nessa manhã, com voz de profeta, fala, nessa manhã de hoje, fala assim, o Senhor te viu. Glória a Deus, aleluia, ainda bem que eu vim. João 1, a partir do 43, glória a Deus, trazendo uma palavra rápida para compartilhar o seu coração, e eu espero que o Espírito Santo fale contigo, que você esteja atento ao que o Senhor quer ministrar nessa manhã de hoje. A mesa está posta, eu e você somos convidados para essa mesa, amém? O Pai nos diz que você é convidado para essa mesa. Não são o que as pessoas dizem, não são os rótulos que as pessoas colocam, mas Jesus Cristo, Ele te diz, vem, assenta à mesa. Há lugar para você na mesa do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse ao seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essas. E disse-lhe Jesus, em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto, e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem, aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus maravilhoso, porque é ela que nos sustenta, Senhor. É ela que nos mantém de pé, é ela que abre os nossos olhos, ó Pai. É ela que ilumina o nosso caminho, Senhor. Pai querido, a tua palavra é a verdade, a tua palavra, ó Pai querido, é o nosso guia, ó Deus. Se nós precisamos de algo para viver bem, para viver feliz, para ter esperança, ó Pai querido, nessa terra, Senhor, é a tua palavra, ó Deus. É ela que nos põe de pé, Senhor, é ela que nos levanta nos momentos de fraqueza, Senhor, é ela que nos sustenta. Espírito Santo, fique à vontade sobre as nossas vidas. Pai querido, faça o teu querer nesse lugar, no nome de Jesus. Se você crê, diga um amém aí. Nome de Jesus, aleluia. Queria compartilhar, eu digo que é uma passagem que eu não ouço. Quem aqui já ouviu alguma pregação falando sobre justamente esse discípulo Natanael? É uma passagem rápida. E se nós pararmos para analisar, não foi nem Jesus que veio e chamou a Natanael. Quem chamou Natanael? Foi Filipe. Filipe dá um recado para Natanael, fala, Natanael, vamos seguir, porque aqueles a quem nós esperávamos, a quem Moisés falou, a quem os profetas falou, o filho de José, e aí, né, ele fala um ponto aqui lá de Nazaré, ele me chamou, ele está me chamando. E aí Natanael fala, ei, alguma coisa boa pode vir lá de Nazaré? E aí o Senhor fala algo simples para Natanael, fala, ei, eu te vi antes mesmo de Filipe te chamar, te vi debaixo daquela figueira. E Natanael naquele mesmo momento fala, mestre, tu és o Filho de Deus. Algo muito poderoso aconteceu ali uma simples palavra do Senhor Jesus falando, ó, eu te vi naquele lugar.
eu te vi naquele momento, eu te vi debaixo daquela figueira. E aí Natanael passa a seguir ao Senhor, e o Senhor fala: nossa, você já se espantou, você já ficou admirado pelo fato só de eu revelar que eu te enxerguei, que eu estava contigo, que eu te vi debaixo da figueira? Então vem ver o que coisas maiores irão acontecer. É uma passagem rápida, é simples. E a Natanael passa a ser discípulo do Senhor Jesus. Mas existem alguns pontos aqui que o Senhor falou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar nessa manhã de hoje, amém? A passagem ela é essa. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o caráter de Natanael. Natanael, é bem verdade que a princípio ele duvidou. Por quê? Porque ele conhecia a cidade de Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, não tinha uma boa fama, não tinha uma boa reputação. Podemos falar, mas Natanael julgou. Ele julgou porque ele tinha alguma base para poder fazer um pré-julgamento, vamos dizer assim. Às vezes nós falamos algo porque nós já temos algum conhecimento sobre algo, sobre alguém, não é verdade? Às vezes nós falamos, nós não podemos julgar, mas às vezes colocamos no nosso coração, fazemos um pré-julgamento pelas atitudes de algumas pessoas, pelo histórico de algumas pessoas, e aí nós sentimos nos direito de julgar, de falar algo. E Natanael, ele faz isso, ele fala: como alguma coisa boa pode vir de Nazaré. Ele tem um ceticismo, ele era um judeu, ele estava aguardando o Salvador político, o Salvador ali econômico, que iria tirar o povo ali do jugo do Império Romano naquela ocasião. Todos os judeus aguardavam isso, aguardavam um Salvador político, era isso que eles esperavam. E aí ele já faz uma analogia: como pode alguém tão poderoso, alguém que vai vir governar, libertar um povo, vir de Nazaré? É por isso que ele faz esse julgamento. Às vezes nós não paramos para analisar isso, mas Natanael, ele tinha os seus conceitos estabelecidos para poder fazer aquele tipo de comentário. Mas o que mais me chama a atenção é que Jesus, ele nos conhece por completo. Jesus, ele não nos julga pelo que falamos, às vezes por uma atitude. Não, ele conhece o nosso coração. Aleluia. E no versículo 47, a palavra fala que Jesus, ele viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito, Jesus disse a seu respeito, ele falou: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Ou seja, o caráter de Natanael chamou a atenção de Jesus. A autenticidade de Natanael chamou a atenção de Jesus. O ceticismo de Natanael chamou a atenção de Jesus. Pode ser que aquela fala, se fosse eu ou você, já iríamos virar a cara, já iríamos ficar irado pelo comentário que Natanael fez, pelo julgamento que Natanael fez. Mas Jesus fala: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus conhecia o íntimo de Natanael. Jesus, ele conhece o meu e o seu interior. Jesus, ele sabe além das minhas e das suas palavras. Jesus, ele sabe além da minha e da sua postura. Jesus, ele sabe, Jesus, ele te conhece além desse lugar. Jesus, ele conhece você além do seu trabalho, que às vezes você precisa vestir uma roupa ali, né? E aí roupa, entenda caráter, vestir ali uma cara diferente. Ele te conhece no seu interior, ele sabe das suas dores, ele sabe das suas necessidades, ele sabe dos seus pontos mais fracos, ele sabe dos seus medos, ele sabe até onde você consegue ir. Jesus, ele te conhece. Não adianta nós queremos colocar máscaras. Às vezes nós queremos esconder de pessoas quem nós realmente somos, mas de Deus nós não escondemos nada. Às vezes nos tornamos pessoas fragmentadas. Como assim, gente? Somos na igreja de uma forma, somos no meio da nossa família de outro, somos no nosso trabalho de outra forma. Ei, em nome de Jesus, nessa manhã de hoje eu te convido, seja autêntico.
O caráter de Natanael chamou a atenção de Jesus. A autenticidade de Natanael chamou a atenção de Jesus. Às vezes nós dividimos, separamos, não é verdade, o que é secular do que é santo. Ah, não, meu trabalho é secular. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Lá no seu trabalho, ali precisa ser um lugar santo. Jovem, na escola, na faculdade, ali precisa ser um lugar santo. No meio da sua família, que só você é cristão, precisa ser um lugar santo. No meio da sua família, no meio dos seus amigos que só falam besteira, ei, ali precisa ser um lugar santo. Como assim? O ambiente precisa ser transformado quando você chega. Quando você coloca a planta dos seus pés, ei, deixa eu te falar sobre lugares, mas está sobre o que você e eu carregamos. Está sobre o que está dentro da sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele transforma o meu, o seu coração, para transformar lugares, para transformarmos geografias. Ei, quantos não ouviram, já ouviram isso? Quando chega em algum lugar, fala, quando você chega o ambiente fica leve, quando você chega existe uma paz. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi diversas vezes. É o Espírito de Deus que habita dentro de você. E isso precisa ser uma realidade, dia após dia. Deixa eu te falar, não dá tempo da gente, não temos tempo a perder com falsidade. Não temos tempo a perder em sermos fragmentados, diferentes. Ei, seja autêntico no nome de Jesus. Tudo, a palavra de Deus nos diz em Salmos 103:1. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, as minhas entranhas, bendiga o teu santo nome. Tudo. Ele não limita aqui, ele não fala, só certa parte. Ei, não, é a hora que você está lá na igreja, é a hora que você estiver reunido com os santos. Não, tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. A minha forma de agir, a minha forma de falar, a minha forma de ser, precisa agradar ao Senhor Jesus. A minha forma de olhar precisa ser diferente de outros. Não podemos olhar com um olhar malicioso. Não podemos ser irônico para todas as coisas. Ei, no nome de Jesus, caráter transformados nessa manhã. O Espírito Santo, como conseguimos dizer que somos cheios do Espírito Santo, quando nós conseguimos olhar o velho homem como ele era de uma forma e da forma que nós estamos agora. Não é o quanto você chora, não é o quanto você grita, não é o quanto você pula, não, é o quanto essa obra de Jesus Cristo, essa obra redentora, ela fez a transformação na sua vida, e o quanto nós permitimos isso, amém? Em nome de Jesus. Deus, Ele procura por filhos autênticos, Deus, Ele procura por filhos maduros. Somos filho pelo novo nascimento, porque por crer no Senhor Jesus. Eu sempre falo aqui, que a Bíblia sempre traz duas definições para filho, teknon e ruios. Sempre falo isso. Teknon é o filho por nascimento e ruios é o filho maduro, é o filho que transparece as características do pai. Ó, que poderoso. Para nós, no português aqui é filho, mesma definição, mas quando nós olhamos no grego, a palavra ela tem essa distinção, que sejamos filhos ruios, filhos maduros, filhos que transparecem, filhos que parecem com o pai, amém? E ambientes serão transformados. A nossa forma de adorar, a nossa adoração, ela precisa ser uma adoração verdadeira, uma adoração autêntica. Nós precisamos ter uma vida de adoração. A adoração, ela vai muito além de momentos. Aqui o que nós fizemos aqui é um momento de música, é um momento de expressar a nossa adoração através da arte. Mas a adoração, ela é dia após dia, ela é do acordar, ela é do até ao deitar. A palavra do Senhor nos diz que precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. João 4:24 diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
em espírito e em verdade. Aleluia, em espírito, porque Ele é Deus, Deus é espírito. E a adoração, ela não se manifesta de coisas externas, mas sim de uma vida transformada pelo Espírito Santo, que nos leva ao quê? A ter uma obediência, ter um amor por Deus acima de todas as coisas. E mais um ponto, amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Às vezes ficamos no primeiro. Amamos a Deus sobre todas as coisas. Mas e ao nosso próximo? Como que eu expresso o meu amor? A palavra do Senhor, ela nos confronta. E isso é maravilhoso, porque a palavra, ela precisa gerar transformação na nossa vida. E ela fala assim: nós tomamos um tapa de um lado, e nós viramos o outro lado, a outra face. Dê a outra face. Será que todos temos sangue para isso? Ah, não. Não mexe comigo, não. Eu falo, pode mexer comigo, mas não mexe com as minhas filhas. Pode fazer o que você quiser, me xingar, quiser falar mal, pode fazer, mas não mexe com as minhas filhas. Eu falo, quem são os pais aqui? Não é verdade? Você pode fazer o que for com você, mas não mexe com nossos filhos, não. Mas a palavra de Deus, ela pede para nós amarmos quem nos faz mal, a darmos a outra face, a perdoar aquele que nos causou algum mal, transformados pelo Espírito Santo. Caráter autêntico. Será que o meu e o seu caráter chama a atenção de Jesus? Será que se Jesus estivesse passando por aqui, fisicamente eu digo, será que Ele olharia para nossas vidas e falaria: ei, o seu caráter me chamou a atenção, você é diferenciado, você é autêntico? E foi isso que Jesus viu em Natanael. Glória a Deus. Como nós falamos, Ele nos vê, Ele te viu nessa manhã de hoje. Você vai entender. No versículo 48, Natanael, depois que o Senhor Jesus chama a atenção de Natanael e de todos ali com aquela frase, no versículo 48 diz: disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo daquela figueira, eu te vi. O que estava acontecendo com Natanael? Como Natanael foi encontrado debaixo daquela figueira? Qual era o momento de Natanael estava passando? Será que era uma angústia profunda? Será que ele estava prestes a entrar num processo de depressão? Como estava Natanael? Porque uma simples frase do Senhor Jesus faz com que ele mude totalmente o pensamento dele. Aquilo que era descrença passa a ser uma fé inabalável. Porque Jesus falou: ei, eu te vi debaixo daquela figueira. Ei, eu te vi naquele momento que você necessitava. Ei, eu te vi naquele momento mais difícil. Ele te diz nessa manhã: ei, eu te vi naquele momento. Eu te vi quando estava você sozinho, naquele quarto. Eu te vi naquele momento de tanta dificuldade. Eu te vi naquele momento onde você estava sozinho, que você não encontrava esperança. Ele te viu. A palavra que eu te digo é: Ele te viu naquele momento. Parecia estar sozinho, mas Ele te diz nessa manhã de hoje: eu te vi. Eu te vi. Natanael podia estar angustiado, irado, como eu falei, depressivo, desistindo da vida, ou pelo contrário, louvando, agradecido a Deus, feliz, contente. São momentos. Aqui nós temos pessoas de diversas formas, aqui na igreja, na nossa comunidade, pessoas que estão bem e pessoas que não estão bem assim, pessoas que entraram nessa manhã somente para agradecer por tudo que o Senhor fez pela sua vida, e também pessoas que estão aqui dizendo: essa é a última vez que eu entro nesse lugar, essa é a última vez que eu venho ouvir algo do Senhor.
mas Ele te encontra nessa manhã de hoje. Ele te abraça nessa manhã de hoje. Ele conforta o seu coração nessa manhã de hoje. Ele bate na porta do seu coração. Só que aí você precisa abrir. Você precisa abrir para Ele entrar. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela nos diz em Eclesiastes 7,14: em tempo de paz e alegria, ser feliz, aproveita o bem. Quando os maus dias chegarem, reflete, pensa. Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o futuro. Em João 16,33 diz: eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim, aleluia, de novo, eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Não são nas coisas, não é no que nos nossos olhos veem, não são nas circunstâncias. A palavra de Deus diz: porque em mim, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Tenha fé e coragem, aleluia, porque eu venci o mundo, aleluia, Ele venceu, e se nós estamos em Cristo, nós também venceremos. Aqueles que estão em Cristo, aleluia. São quantos anos, meu querido, orando? São quantos anos pedindo? São quantos anos clamando? Quanto tempo? Ei, aquela mulher, foi 12 anos sofrendo com a hemorragia. Imagina você, 12 anos sofrendo por algo, clamando, indo para todo quanto era lugar, procurando os melhores médicos, gastando o valor que fosse, sem encontrar uma solução, sem encontrar o remédio necessário. Mas em Jesus ela encontrou. Chegou o tempo dela. Aleluia. Jesus, ela tocou na orla dos seus vestidos. Ela teve fé para chegar até lá. E o toque dela, a fé dela curou. Aleluia. A tua fé alcança os pés do Salvador hoje. A tua devoção, a tua vida, o teu coração, o teu caráter chama a atenção de Jesus nessa manhã de hoje. Aleluia. Ele te vê, Ele te enxergou. No versículo 49, Natanael exclamou: Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Natanael fica impressionado com o que ele ouve. Natanael, era um momento muito íntimo dele ali com Jesus naquele momento. Era um momento de revelação profunda. E naquele momento muda todo o pensamento dele. Será que nós, o que é espiritual, o que é sobrenatural, o que o Senhor tem agido na nossa vida, já se tornou natural? Será que nós conseguimos ver a beleza do Senhor nos mínimos detalhes? Será que nós conseguimos ver a mão do Senhor no dia após dia, no dia a dia, naquele livramento de um acidente terrível que você teria, que você reclamou porque você chegou atrasado no seu trabalho, mas era Deus te livrando, era Deus poupando a sua vida, era Deus fechando uma sepultura? Será que nós sabemos agradecer por isso? Será que nós conseguimos levantar as mãos para os céus e agradecer? Será que você consegue levantar a sua mão e agradecer pela sua vida? Será que você consegue levantar a sua mão e agradecer pela sua família? Ah, mas minha família é toda torta, minha família só tem... Ei, em nome de Jesus, já declare a bênção sobre a vida da sua família. Já declare no nome de Jesus, seus filhos salvos, seus filhos transformados, seu marido transformado. Ei, aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente que parece que não tem jeito, no nome de Jesus, declare sobre a vida dele salvação, salvação, salvação. Antes de você reclamar, o Espírito Santo vai te incomodar e te dizer: e ore por ele, interceda por ele, clame por ele, agradeça por ele. Aleluia. Será que o sobrenatural já se tornou natural? Será que nós conseguimos enxergar as mãos do Senhor? Será que nós estamos dando crédito a homens ao invés de dar crédito a Deus?
Será que nós estamos trazendo todo o crédito para a nossa vida? É porque eu sou habilidoso, é porque eu faço, é porque eu aconteço. Ei, existe a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Existe a unção de Deus sobre a sua vida. Existe a capacitação do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aleluia. Ele te vê nessa manhã de hoje. Ele te enxergou nessa manhã. Glória a Deus. Mais um ponto que o Senhor, fazendo uma conexão aqui com João 5,5, quando Jesus ele encontra aquele aleijado ali no tanque de Betesda. A palavra de Deus diz: estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Ei, se 12 é pouco tempo para você, receba aí, 38 anos. Quando Jesus o viu, de novo, o 6, quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus o viu. Mais uma vez, Jesus o enxergou no meio daquela multidão. E Ele te enxerga nessa manhã de hoje. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus. Ele te enxerga nessa manhã de hoje. O Senhor, Ele te enxerga nessa manhã de hoje. Independente do momento que você esteja passando, ei, Ele te enxerga nessa manhã de hoje. O momento é difícil, Ele está te vendo. O momento é desesperador, Ele está te vendo. O momento é só um milagre para me tirar disso, ei, Ele está te vendo nessa manhã de hoje. E o meu e o seu comportamento chama a atenção do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, Ele é tão maravilhoso, como se fosse um dia como esse. Um domingo de ceia, a última ceia, que precedia a Páscoa. Nós estamos no momento ideal. O Senhor Jesus, Ele está celebrando ali o que seria a última ceia, porque Ele sabia que Ele estaria com o Pai, que Ele não mais faria parte do plano terrestre. E Jesus está celebrando a ceia, e no determinado momento Jesus Ele se levanta. A palavra de Deus fala em João 13, depois você lê lá, que Ele tira a capa. Ele tira a capa, Ele pega um avental, e Ele pega uma bacia, e Ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, lavando um por um. Ele não deixou sequer um de fora. Ele lavou o pé de todos os discípulos. Ali no meio tinha um traidor, e Ele sabia. Ali no meio tinha um que iria negá-lo por 3 vezes, e Ele sabia. Mas Jesus lavou o pé de todos. Jesus estava sentado à mesa de todos. Jesus não tratou nenhum com diferença. Jesus não chegou e falou: perto de mim, senta esses aqui, Judas, senta mais na ponta da mesa. Por que, Senhor? Não, Ele não seria questionado. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus amou até quem o traiu. Jesus amou quem o negou. Jesus colocou à mesa muitos que não prestavam. Ele te chama para a mesa hoje. Sabe o que Ele te diz? Que você é digno para sentar à mesa. Você é digno para sentar à mesa. O Senhor te viu. Do teu passado eu não me lembro mais. Do teu passado eu não me lembro mais. Ei, do teu passado Ele não se lembra mais. Se nessa manhã de hoje você chegou com o coração disposto, com o coração voltado, com o coração aberto, com o coração anseiando por transformação, ei, do teu passado Ele não te lembra mais.
No nome de Jesus, pessoas lembram, pessoas trazem o seu passado na sua frente. Ei, no nome de Jesus, tentando te diminuir, tentando te dizer que você não é digno, dizendo que você não é digno de uma família, dizendo que você não é digno de um relacionamento, dizendo que você não é digno para estar onde está. Ei, no nome de Jesus, é Ele quem te justifica, é Ele quem te coloca à mesa hoje para ceiar como irmãos. Ei, deixa eu te falar, como irmãos nós somos iguais, nós não somos diferentes, ei, nós somos todos iguais. No nome de Jesus, quando nós assentamos à mesa, não existe o maior. Quando nós sentamos à mesa, não existe o menor. Ei, quando nós assentamos à mesa, não existe o rico. Quando nós assentamos à mesa, não existe o pobre. Quando nós aceitamos a mesa, não existe o pecador. Quando nós aceitamos a mesa, meu querido, nós somos todos iguais perante o nosso Senhor. O Senhor te chama nessa manhã de hoje. Se assente à mesa. Você é perdoado, você é sarado, você é justificado.